Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre o reino fungi, tá bom? Então vamos lá. Só para recapitular aqui, na outra aula nós falamos do tipo de nutrição dos fungos, né? Que eles liberam enzimas para fazer a digestão que é fora do corpo. Aí nós falamos dos saprófagos, que são os decompositores, dos fermentadores, que sempre serão anaeróbios, porque eles vão transformar o açúcar em energia, né, fazer a fermentação. Falamos dos parasitas, que vão, a diferença deles é que eles vão se nutrir da matéria viva e os decompositores é da matéria morta, né? E nós falamos dos simbiontes, que é a associação entre o fungo e outro ser vivo. Aqui no caso da micorriza, de uma raiz de planta, e no caso do líquen, alga e fungo, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade com a explicação dos simbiontes, tá bom? Então, vamos lá. Simbioses, que eu falei, já tinha comentado com vocês, que é a associação do fungo com algum outro ser vivo. Então, por exemplo, a micorriza. São os fungos que ficam associados a raízes de plantas. Então, aquilo que eu falei, o fungo vai absorver os sais minerais para a planta e a planta vai fazer a fotossíntese e vai fornecer o alimento para o fungo. Então, isso é chamado de micorriza. Olha aqui, você tem esse fungo, as hifas, né? E aqui está a raiz de um pinheiro, por exemplo, tá? Dessa árvore. Então, eles se juntam aqui, ó, debaixo da terra, tá vendo? Fica desse jeito, né? As hifas agarram aqui na raiz da planta, só que o fungo ajuda na absorção de água e sais minerais e fornece aqui para a raiz. E a raiz, por sua vez, vai fornecer o alimento porque essa árvore está fazendo fotossíntese. Então, isso que micorriza, é essa junção dos dois. Outra coisa é o líquen. Então, por exemplo, o fungo está junto com as algas e isso dá a formação dos líquens. Os líquens também, o fungo absorve os sais minerais, fornece para a alga e a alga faz fotossíntese e fornece o alimento para o fungo. Então, essa é a associação chamada líquen. Os líquens têm uma particularidade aqui, que eles são considerados colonizadores, ou seja, eles foram os primeiros seres vivos que apareceram lá na formação do solo, que vocês já aprenderam isso. Quando o solo se formou, os primeiros seres vivos que apareceram foram os líquens, tá? Aí, a partir dos líquens, eles foram formando até ácidos que ajudaram na formação do solo, para que pudesse ter essa sucessão, ou seja, o aparecimento de outros seres vivos. No caso, apareceram plantas com raízes curtas, depois plantas com raízes mais profundas, né? Vocês devem lembrar isso do ano passado. E até que esse solo foi aumentando, tendo as camadas do solo que existe hoje aí. Mas lá no começo da formação do solo, a partir das rochas, os primeiros seres que apareceram foram os líquens. E eles também são considerados indicadores de poluição. Então, vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, aqui é um líquen colorido. Então, a cor do líquen é por causa da alga. E por que eles são considerados indicadores de poluição? Porque as algas são sensíveis à poluição. Então, na cidade, como é muito poluído, você não vê líquens coloridos assim, você vê líquen cinza, né? Branco, porque é a cor só do fungo mesmo. Agora, líquens assim coloridos, você só vê em lugares onde o ar é menos poluído. Então, no interior, assim, é mais comum de você ver colorido. Mas a gente aqui na cidade grande vê líquens, só que não assim, coloridos, tá? A gente vê mais
pro tom de cinza ou mesmo branco, tá bom? Eles também fazem simbioses com insetos. Então, por exemplo, as formigas saúvas, eles têm uma relação com essas formigas, não aquela formiga que eu comentei com vocês lá, que tem aquele tipo de fungo que se apropria e decompõe a formiga. Não, aqui é uma outra relação que eu vou explicar para vocês lá na figura. Tem também a vespa da madeira. A vespa, ela tem um fungo, vou explicar da vespa primeiro. Ela tem um fungo dentro dela que quando ela coloca os ovinhos, esse esporozinho do fungo sai junto dos ovinhos, fica junto dos ovinhos, e quando a larvinha sai do ovinho, esse esporo do fungo já furou a madeira e aí facilita a entrada da larva na madeira, que ela vai estragar, né? Vai comer essa madeira da onde ela entrou, né? Dessa vespa. Então é uma relação assim, que o fungo ele está encontrando abrigo dentro da vespa e por outro lado ele vai ajudar a larva da vespa a entrar na madeira, certo? Da saúva, quero explicar aqui para vocês. São formigas cortadeiras, né? Então elas vão cortar várias folhas, elas destroem uma árvore rapidinho. Numa noite elas fazem isso, são formigas cortadeiras, né? Então, estou dando exemplo da saúva, mas tem outras. Aí elas vão cortar a folha, mas não é para comer. Elas vão levar para o formigueiro, aí o formigueiro é um ambiente fechadinho ali, úmido. Então é um ambiente ótimo para fungo. Aí o que acontece? Esses pedaços de folha que elas levam lá para o formigueiro, eles vão apodrecer. Então vem fungos, começa a vir fungo aqui ó, na folha, e vão crescendo, crescendo, crescendo. Aí, por que a formiga fez isso? Porque ela se alimenta desse fungo. Então, na verdade, ela não está se alimentando da folha, ela só cortou a folha para que a folha apodrecesse e aí tivesse os fungos vão crescendo porque eles estão no ambiente favorável para eles, e aí eles servem de alimento para a formiga. Então, quer dizer, é uma relação entre eles. Eles estão encontrando abrigo lá dentro do formigueiro, que é um ambiente que eles gostam. Por outro lado, uma parte deles está servindo de alimento para a saúva, certo? A importância econômica. A alimentação, quer dizer, eles são muito usados para alimentação, champignon, shiitake. Então, na indústria eles são muito importantes, porque são bastante consumidos. A levedura, que eu já falei para vocês, que é o fungo que vai do fermento do pão, de bebidas alcoólicas, mesmo do shoyu, do miso, que é uma fermentação da soja, né? Então, tudo isso ajuda dentro da indústria, né? Na produção desses alimentos. Então, por exemplo, ó, no caso do pão, o fermento do pão não é aquele fermento químico, estou falando do fermento biológico que tem o fungo vivo dentro dele. Então, fez a massa do pão, a glicose que está dentro da farinha vai ser transformada em gás carbônico, em álcool e energia. Isso é a fermentação. Então, quem fez isso é o fungo que está dentro do fermento. Então, olha, fez o pão, aí vai aguardar esse pão crescer. Então, essa massa vai crescendo. Por que ela cresce? Por causa do gás carbônico. Aí já está no tamanho que vai ser colocado no forno. Então, aqui tem álcool? Tem. Só que na hora que coloca no forno, esse álcool vai ser evaporado. Então, você não sente o gosto de álcool na massa, porque ele foi evaporado, certo? E aí,
o fungo que estava lá no fermento, ele conseguiu energia através dessa reação química. Então, essa é a fermentação do fungo, que faz parte do fermento para fazer o pão. Bebida alcoólica, a mesma coisa. Então, é o mesmo fungo, ó, tá vendo? Que é a levedura, que é um fungo unicelular. Então, faz a fermentação da cerveja, do álcool. Então, pegou, por exemplo, o açúcar da uva, formou o álcool, que é, no caso, o vinho, né? E a cerveja, a mesma coisa, certo? Aí aqui tá também o pão, que eu já comentei com vocês. Então, a indústria utiliza, eles são importantes na indústria por causa também da produção de alimentos e mesmo da bebida alcoólica. O penicillium é um tipo de fungo que é utilizado para a produção de antibiótico, que é o antibiótico penicilina. Então, se extrai uma substância desse fungo para fazer o antibiótico, que é muito bom esse antibiótico, a penicilina, para eliminar bactérias. E o mesmo fungo é utilizado na fabricação dos queijos. Então, por exemplo, o gorgonzola, o fungo que está aqui presente nesse queijo, ele vai se alimentando, né, do açúcar do leite, que faz parte aqui do queijo, e aí tudo isso aqui que está espalhado, aqui que você vê, são as hifas. Então, é um outro tipo de fungo comestível, certo? Então, é o mesmo fungo que se extrai a substância para fazer o antibiótico, certo? Tem outros fungos utilizados, retira a substância deles para fazer medicamentos. Então, medicamentos que são coagulantes, que é para contra sangramentos, alguns antivirais, que vão agir para eliminar os vírus, anticancerígenos, tá? Que evitam o câncer, e também medicamentos anti-rejeição de órgãos transplantados. Então, a pessoa recebeu um órgão, né? Transplantou um órgão e ela corre o risco de ter uma rejeição desse órgão que ela recebeu. Então, existem medicamentos para evitar isso e que foram feitos à base de substâncias retiradas de fungos, certo? Eles também produzem enzimas que ajudam na produção de detergentes, de sabão em pó. Então, por exemplo, para tirar a gordura, né? Um detergente tira a gordura lá da louça, por exemplo. Por quê? Porque ele tem enzimas que digerem aquela gordura que está ali no prato. Você está jogando detergente para lavar, né? Ou um tecido, então, por exemplo, manchas em roupas, então o sabão em pó contém enzimas que vão tirar essas manchas, que vão tirar a gordura de uma roupa, por exemplo. Então, essas enzimas foram retiradas de determinados fungos. Então, dentro da indústria, eles são muito utilizados, eles prejudicam bastante, como eu já mostrei para vocês aí vários exemplos, mas eles também ajudam bastante, são bem utilizados dentro da economia, né? Quanto à reprodução e dispersão, que é o fato deles espalharem, existe a reprodução assexuada, que pode ser por brotamento. Eu vou mostrar tudo isso daqui para vocês nos slides, tá? Por brotamento, que é através da levedura, que é aquele fungo que eu mostrei para vocês do fermento do pão. Por fragmentação do micélio, então quebra um pedaço do micélio, né? E espalha e vai formar vários indivíduos. Lembra que o micélio é um conjunto de hifas. A produção de esporos, que eu já falei bastante para vocês, que é o mais comum. Esses esporos, eles são resistentes ao meio ambiente e eles são bastante dispersivos, eles espalham facilmente, tá?
E sorédios é uma reprodução assexuada dos líquens. Então, também são pedaços de líquens que são deslocados e vão ser levados pelo vento. Caindo em lugar adequado, ele se reproduz, tá? Então, por exemplo, ó, o brotamento. Então, eu já tinha comentado com vocês. Forma o broto e aí eles vão se reproduzindo, ó. Então, quer dizer, você tinha um, aí formou o broto, aí esse broto forma outro e assim vai. Então, isso é característico da levedura, que é aquele da fabricação da bebida alcoólica e do fermento do pão. Fragmentação é isso aqui, ó. Você tem as hifas, né, juntas, que é chamado de micélio. Um fragmento, um pedaço, é destacado, vai encontrar condições favoráveis no ambiente e vai aumentando, aumentando e vai se reproduzindo. Então, aqui você já tem outra junção de hifas, certo? Então, isso é a reprodução por fragmentação. O esporo, já comentei com vocês. Então, tem uma estrutura aqui chamada esporângio, que é a que produz esporos. Então, na hora ele espalha esses esporos, tá? Aí, caindo no ambiente favorável, ele vai se desenvolver e vai formar uma série de hifas que vai dar a junção formando os micélios, certo? É o mais comum. Esse é o sorédio. Então, por exemplo, aqui está o líquen grudado num tronco de árvore ou numa rocha. Aí, pedaços desse líquen são transportados com o vento, isso que é chamado de sorédio. Então, o sorédio, ó, cada pedacinho desse que é o sorédio, ele tem as hifas, tá vendo? E esse verdinho são as algas, que o líquen é a junção é uma simbiose, lembra? Que é a junção de fungo com alga. Essa alga, pessoal, existem dois tipos mais comuns que formam os líquens. São as clorofícias, que vocês estudaram no reino protista, e as cianobactérias, que vocês estudaram no reino monera, certo? Então, normalmente são esses dois tipos de algas que formam os líquens, certo? E aí o sorédio seria isso, então. Cada pedacinho desse que vai com o vento. Se ele cair no lugar adequado, ele vai formar um novo líquido. Tudo bem? E também existe a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada é feita através da fusão de duas hifas. Então, assim, a fusão é a junção de duas hifas, que são chamadas de positiva e negativa. Por quê? Porque aqui não existe macho e fêmea. Então, se dá o nome de positiva e negativa para diferenciar que vieram de fungos diferentes. Então, por exemplo, ó, aqui você tem hifas diferentes. Lógico que a espécie é a mesma, tá? Só que são fungos diferentes, mas da mesma espécie. Então, aqui para diferenciar, essa hifa tem o núcleozinho vermelho e essa o verde. Então, tá lá debaixo da terra. Vamos pensar num cogumelo. O que vai acontecer? Vai ter a junção dessas hifas. E aí, a partir do momento que teve essa junção, vai ter o desenvolvimento, no caso aqui, do cogumelo. Esse cogumelo, ele é proveniente de, geneticamente falando, ele tem uma mistura de dois fungos diferentes. Então, aqui embaixo, lembra que essa parte aqui é chamada de corpo de frutificação? Aqui embaixo vai produzir o esporo. Então, o esporo desse fungo, ele é misturado. Ele tem a junção aqui, ó, do vermelho e do verde. Então, vai crescer a quantidade de esporos aqui debaixo do chapéu, tá? Que é o corpo de frutificação. E depois ele vai eliminar os esporos. Aí, tá vendo? Ele está eliminando esporos diferentes para o ambiente, tanto o vermelho quanto o verde. Isso promove uma variabilidade da espécie, né? Porque vai produzir fungos diferentes. Então, nesse sentido, existe essa vantagem, né? Dele até evolui mais do que aqueles que fazem reprodução, somente reprodução
assexuada, porque aí é sempre o mesmo tipo de fungo, certo? Então, isso que é a reprodução sexuada através da fusão das hifas. Bom, pessoal, terminamos o reino fungi. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, onde nós vamos estudar outro reino, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.